Olá, 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 olá. Gravando dois arquivos gerados aqui. A gente sempre começa a aula desse jeito, porque eu preciso conferir aqui se está tudo funcionando. E seguinte, todos os indicadores que você precisa conhecer no planejamento de produção, materiais e demanda. Eu coloquei só isso no título, mas vale para planejamento de estoques, planejamento de abastecimento, vale para tudo que envolve estas áreas. Este é o nosso objetivo aqui hoje, falar sobre todos os indicadores e você vai perceber uma coisa desde o começo. Esta é uma aula diferente, é uma aula sobre negócios. Então, vou falar sobre todos os indicadores, mas eu vou muito além disso, muito além. Esta aula eu queria ter assistido ela muitos anos atrás, então você acompanhe desde já. E lembrando, tá? Eu sempre faço uma introdução aqui, a mesma introdução. Se você já assistiu às outras aulas, você vai acompanhar a mesma introdução, mas tem muita gente nova entrando no Instagram, chegando aqui no YouTube, através do Instagram ou através do YouTube direto, então eu vou repetir aqui essa introdução várias vezes. Então, seguindo, bem-vindo ou bem-vinda, sempre começa assim com essa introdução, bem-vinda, bem-vindo ou bem-vinda. Aqui você encontra, deixa eu fazer o seguinte aqui, ó, vou ficar mais, colocar meu script para cá, porque eu consigo ficar olhando mais para cá, melhor. Então, bem-vindo ou bem-vinda. Aqui você encontra tudo o que você precisa para resolver os seus problemas no planejamento de produção, materiais, demanda e abastecimento. Eu já falei que essa aula é sobre indicadores. Eu vou falar sobre tudo, mas não é uma aula simples. Indicador você encontra aí. Você pesquisa quais são os indicadores, coloca no chat GPT, ele vai te explicar todos os indicadores, mas essa aula não é sobre isso e você vai perceber. Então aqui você encontra tudo o que você precisa para crescer profissionalmente, para ganhar mais, ter uma rotina mais tranquila, para acessar salários mais altos. O conhecimento te leva a ganhos maiores. Entenda isso. Então, o conhecimento que você está absorvendo aqui com certeza vai te levar para ganhos maiores. Então, você que trabalha nessas áreas, ou você que quer começar uma carreira nessas áreas, ou está participando de algum processo seletivo, ou ainda você que vende consultoria e ajuda outras empresas nessas áreas. Tudo o que eu falo aqui, com certeza vai te ajudar de alguma forma. E aí, seguindo aqui com a nossa introdução, como eu falei, se você assistiu a aula anterior, é a mesma introdução. Eu mudo algumas coisas, óbvio, né? Mas tem muita gente nova que não assistiu a outra aula, então é importante que eu faça essa introdução. E além disso, essa introdução você que quer se desenvolver, você precisa saber muita coisa dessa introdução de cabeça, tá? Você precisa, por exemplo, saber os níveis dos profissionais, saber que nível você tá e várias outras coisas que eu falo aqui na introdução. É importante que você conheça. E, como eu sempre falo, aqui você não encontra só teoria, você encontra teoria, técnica, metodologia e prática. Quando você junta teoria com técnica e aplica isso, você constrói metodologia. Depois de erros e acertos, você acaba construindo uma metodologia que ajuda você a entregar resultado. E eu falo muito sobre estes 4 pilares, porque você não consegue viver só com um deles, tá? Você tem que conectar os 4 pilares aí. Então, ao longo da aula, eu tenho certeza de que você vai anotar muita coisa para você aplicar no seu dia a dia. Então, pega papel e caneta ou pega um bloco de notas, alguma coisa aí para você poder anotar, porque tem muita coisa que você com certeza vai conseguir aplicar no seu dia a dia e isso vai te fazer crescer e ganhar mais. Como eu falei minutos atrás, o conhecimento te leva para o próximo nível, mas tem que ser o conhecimento certo. Não adianta só buscar teoria, porque isso não vai te levar para o próximo nível. E eu tenho certeza de que, juntando essas 4 coisas, você vai ser um profissional diferenciado. E este é o meu compromisso aqui com você, tá? Trazer conhecimento para que você se transforme num profissional diferenciado. E além dos 2Ts, do 2Ts MP, que é o nome que eu chamo, que é 2Ts de teoria e técnica, MP de metodologia e prática. Vou trazer também aqui muito conteúdo sobre comunicação, liderança e influência focado nestas áreas, porque sem comunicação, sem liderança e sem influência, você não avança. Você não avança, você não tem como avançar. Você fica um profissional ali técnico demais ou teórico demais e não consegue avançar, não consegue se desenvolver na carreira. Isso precisa ficar claro na sua cabeça que essas 3 palavrinhas vão fazer muita diferença. E o conhecimento e a capacidade de entregar resultados, isso
com certeza te leva para um próximo nível, tá? Com certeza te leva para um próximo nível. E é isso até aqui. Mas só conhecimento, eu lembrei de um ponto aqui, só conhecimento e só resultado, isso não vai ser suficiente. Você tem que conhecer sobre como liderar e como comunicar tudo isso, comunicar tudo que você está fazendo. Ah, tá, mas quem é você, tá? Quem é você? Quem sou eu que tô aqui falando com você? Meu nome é Marcel Alonso, tem 22 anos que eu trabalho com planejamento de produção, materiais, demanda, abastecimento. São 22 anos entregando muito resultado, estudando muito sobre estas áreas, tá? Muito mesmo. E saiba também que eu tive um mentor lá no começo da minha carreira, foi o meu chefe lá no início da carreira, e ele tinha pelo menos 28 anos de experiência na área, então só você fazer a conta aí, tem 22 anos da minha experiência que eu construí sobre os 28 anos do meu mentor lá no começo da carreira. Eu falo com vários profissionais destas áreas e eu percebo que falta uma orientação clara, uma explicação de como você organiza a área, como você faz tudo isso. Então, graças a Deus, eu tive um mentor lá atrás e isso me ajudou demais, demais, demais. E agora, nesse pedaço da aula, você vai perceber que eu vou ficar. Deixa eu só arrumar aqui o arquivo. Eu vou ficar menor, cena lousa, perfeito. Aula 8 aqui, ó, todos os indicadores que você precisa conhecer no planejamento de produção, materiais e demanda. E agora eu vou explicar uma parte que eu sempre explico. Eu explico isso em todas as aulas, eu vou continuar explicando até que isso vire um mantra aí dos profissionais destas áreas. Isso tem que virar um mantra, todo mundo tem que conhecer essa parte aqui. Então vamos lá. O meu objetivo aqui é te levar de mestre no plano de mestre, de oh, falei errado. Meu objetivo é te levar de caiu de paraquedas. De paraquedas até mestre. Este é o meu objetivo aqui. Ó. Vou colocar aqui. O meu objetivo é te levar de caiu de paraquedas até mestre. Mas o que, que é isso, Marcel? O que, que é isso? O que, que é levar de caiu de paraquedas até mestre? Deixa eu deixar coloridinho, mais arrumadinho aqui. Não tem tantas cores aqui. Eu vou mudar esse. Vou parar de usar o Word, vou usar alguma outra coisa aqui para gravar a aula, porque tem mais opções de cores em outras ferramentas. Mas seguindo, o que é isso, tá? Você tem 5 níveis nesta área, tá? São 5 níveis que você tem nessa área. Caiu de paraquedas, iniciante, aprendiz, profissional e mestre. São estes 5 níveis. Então, caiu de paraquedas, caiu de paraquedas, iniciante, aprendiz, profissional e mestre. Dois S aqui, né? E mestre. Tá? São esses 5 níveis. E qual a diferença entre esses 5 níveis, tá? Caiu de paraquedas é aquela pessoa... Aliás, caiu de paraquedas tem várias pessoas me falando... Agora que eu comecei a gravar a aula, tá engraçado, né? Que as pessoas falam, eu sou um caiu de paraquedas. Então, se você for me procurar no direct, for mandar mensagem, já manda assim, eu sou tal nível, pra ver se você consegue identificar o nível que você tá. É importante você ter isso em mente, tá? E óbvio que cada nível tem uma faixa de remuneração diferente. Tem um nível de conhecimento exigido diferente e, de novo, tá? Tem uma faixa de remuneração completamente diferente. Tem profissionais que estão no nível 5 aqui, mestre, que ganham acima de 30 mil reais tranquilamente. Isso existe e é isso que eu quero colocar na sua cabeça, você que trabalha nessas áreas. Existe um caminho. E aí eu tô aqui gravando a aula, tô explicando, para que você gradativamente absorva esse caminho e entenda o conhecimento que você precisa ter para conseguir dar um próximo passo. É isso que eu trago aqui para você. Então, qual que é a diferença entre estes níveis, tá? O que acontece? Primeiro, caiu de paraquedas, ele acontece muito, né? Como eu falei, tem algumas pessoas me procurando em mensagens e falando, eu sou um caiu de paraquedas. Ou já fui um caiu de paraquedas. Caiu de paraquedas é quem entrou sem querer na área e isso acontece muito nessa área. Muitas empresas pegam alguém ali que estava no chão de fábrica, estava ali como
como operador de máquina, auxiliar de embalagem, auxiliar de fábrica, alguma coisa assim. Eu fui esta pessoa, tá? Eu já fui um auxiliar de embalagem lá atrás, então eu caí de paraquedas na área, e aí depois eu fui para o nível de aprendiz, mas eu primeiro caí de paraquedas, eu entrei na área sem conhecer absolutamente nada, mas como eu falei, graças a Deus ali, eu tive um mentor lá no começo da minha carreira que me ajudou demais, tá? Demais, porque ele já tinha 28 anos de experiência. Então eu entrei numa operação que eu entendi como, logo de cara, logo de início, eu entendi como uma operação redonda funcionava, uma operação que entregava muito, muito, muito resultado. Então caiu de paraquedas, entrou sem querer na área, não conhece nada. O iniciante, ele ainda não entrou na área, mas ele está pensando em entrar na área. Está pensando se faz sentido estudar, ou ele começou a estudar um pouquinho, então, mas ele ainda não tem nada ali da área, ele tá distante. Você pode ser esse tipo de pessoa. Você pode estar, por exemplo, em outra área, que eu recebo muita pergunta sobre isso. Estou em outra área. Consigo entrar nessas áreas? Com certeza, você está no nível de iniciante. Aí você tem que entender qual o seu nível que você precisa estudar para conseguir dar o próximo passo. É isso que você precisa ter em mente também. Então, iniciante, ainda está pensando se faz sentido estudar ou entrar na área. O aprendiz, que foi o meu caso, né? Eu caí de paraquedas e aí logo depois eu virei um aprendiz. Eu não fiquei eternamente ali como um caiu de paraquedas. Porque qual que é a diferença entre os dois? O aprendiz, ele já entrou na área e aí ele começou a estudar sobre a área, começou a absorver conhecimento. Então ele já está praticando e ao mesmo tempo ele está absorvendo conhecimento. E aí foi nesse momento que eu sofri demais para conseguir conhecimento nessas áreas, porque era difícil acessar o conhecimento e, e, e ou era um conhecimento teórico demais, superficial demais em muitos casos, que não me ajudava a entregar resultado, ou era um conhecimento muito caro. E tem treinamentos fora do Brasil que são caríssimos. Então eu tive muita dificuldade, mas eu fui insistindo, e aí eu estudei muito para conseguir entregar resultado, conseguir crescer e me desenvolver. Então eu fui logo de caiu de paraquedas para aprendiz. O que é o profissional? Que é o próximo nível. O profissional. Nossa, eu estou congelando aqui. Diminuir o ar. O profissional, ele já domina um tipo de manufatura, então um tipo de operação ele já domina, ele entende de ponta a ponta ali como funciona uma operação. Então, se ele pegar o mesmo tipo de operação em outro lugar, ele vai conseguir entregar resultado do mesmo jeito, porque ele sabe onde colocar os pontos de controle, ele sabe como funcionam os processos, como funcionam os fluxos, como funciona o sequenciamento de produção, como ele faz o dimensionamento de estoque. Ele sabe isso muito bem para um tipo de operação. Esse é o profissional da área. Para um tipo de operação ele conhece. E eu já fui essa pessoa também. Já fui um profissional da área. E eu, no meu caso, eu era um profissional, eu dominava ali um tipo de operação. E aí eu fui trabalhar em outro lugar. Surgiu uma oportunidade, eu passei no processo seletivo e fui trabalhar em outro lugar. Qual foi o problema? Eu era um profissional, eu não era um mestre. Aí eu entrei em uma outra operação que tinha um ambiente de manufatura completamente diferente. Tinham células de produção, se eu não me engano, tinha 9 ou 10 tipos de produção numa empresa só. Eram 3 fábricas, então tinha 9 ou 10 tipos de produção numa empresa só. Super complexo de gerenciar, de organizar, e aí eu tive muita dificuldade, porque eu era um profissional, não era um mestre. Eu não conseguia entender os conceitos de base que envolvem o planejamento de produção, materiais, demanda e abastecimento como um todo. Eu conhecia os conceitos de um tipo de operação e conhecia a prática de um tipo de operação também. Mas outro tipo de operação eu não conhecia. Aí eu tive muita dificuldade. E é exatamente isso que eu não quero que você tenha. Eu quero que você seja capaz de olhar para uma operação e conseguir olhar para qualquer operação e conseguir entregar resultado em qualquer ambiente. Este é o meu objetivo aqui. É por isso que eu estou aqui produzindo conteúdo para você. E aí, claro que depois eu fui aprendendo e aí eu aprendi a operar em qualquer ambiente de produção, qualquer ambiente de abastecimento, qualquer ambiente de planejamento de materiais. E aí eu me tornei um mestre nessas áreas e eu consigo hoje performar em qualquer ambiente. Ah, por quê? Por quê? E aí eu vou, ó, tá vendo por que é importante você assistir essa introdução? Porque isso eu não falei na anterior, o que eu vou falar aqui agora. Não falei em nenhuma introdução anterior.
E eu vou falar aqui agora para você. Ah, mas por que que você consegue entregar resultado em qualquer ambiente? Porque ao longo dos anos, lembra do que eu falei lá atrás, tá? 2Ts MP, teoria, técnica, metodologia e prática. Ao longo dos anos, eu fui juntando teoria com técnica, coloquei em prática várias vezes, errei um monte de coisa, e aí ao longo dos anos eu fui construindo metodologia, que é o que te ajuda a entregar resultado rápido, que é o que te ajuda a entrar numa operação e saber o que está acontecendo, é metodologia. Eu construí dois métodos, são dois métodos. O primeiro deles é o método LBP, lista, base, painel. As maiores consultorias do mundo usam um método semelhante. Por que eu falo semelhante? Porque esse método ele está tropicalizado, ele tá adaptado para o planejamento de produção, matérias de demanda e abastecimento, que estas áreas são muito mais dinâmicas do que outras áreas. Então ele está adaptado aí a estas áreas, só que eu desenvolvi isso ao longo dos anos. Funciona muito bem. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que trabalhou comigo anos atrás, e aí eu apliquei essa metodologia nessa empresa, e eu estava conversando com essa pessoa, e ela falou, aquilo que você fez, o pessoal usa até hoje. Então funciona, tá? Eu apliquei várias vezes. Método LBP, esse foi um. Então funciona em qualquer operação, tá? Essa metodologia. E aí o outro, que é um complemento, que é para você ter uma visão da operação como um todo, é o método COI, que é o controle de operação integrado. O método LBP está dentro do método COI, porque o método COI te dá uma visão do todo ali da sua operação, e de novo, tá? Eu vou repetir o que eu falei, né? O método COI te dá uma visão do todo, de tudo o que está acontecendo, para você realmente saber onde você coloca os pontos de controle, onde você pode ter problema, onde você tem problema, onde você pode ter problema, como você controla, como você resolve, como que você junta as pessoas, como que você faz um processo ali de transferência de responsabilidades, que tipo de documento você constrói, que tipo de indicador você constrói. Então é um método extremamente completo, os dois ali. Se você souber esses dois métodos, você com certeza se transforma num profissional muito diferenciado. E aí eu vou além, tá? Vou além, que eu me empolguei aqui nessa parte para explicar isso, porque é importante. Eu vou ficar maior, porque essa parte é importante. Sendo a tela inteira aqui, deixa eu olhar para você. Pelo seguinte, tá? Você tem 3 blocos que você precisa desenvolver. São 3 blocos. E, 3 é muito? Sim, mas não é simples crescer e se desenvolver como profissional. Então você tem que trabalhar 3 blocos. Primeiro, eu vou repetir o que eu falei, tá? Metodologia. Você precisa ter método para você aplicar e entregar resultado com base em métodos comprovados. Isso corta caminho, tá? Você pega um método, você estuda ele, e aí você fala, isso eu encaixo numa operação, isso eu faço desse jeito, isso eu faço desse outro jeito, isso aqui eu mudo um pouquinho aqui, e aí isso acelera a sua entrega de resultado, acelera demais, tá? Eu tenho certeza disso, certeza. E aí você pode me perguntar, mas como que você tem tanta certeza? Primeiro que eu apliquei várias vezes e funciona, esse é um primeiro ponto. E segundo, quando você olha para o mundo, tá? Eu vou dar um exemplo de um campeão de natação. Por que ele vai buscar um treinador específico ali? Porque o treinador ele tem método de treinamento, tem uma sequência ali. Ele não vai ficar na tentativa e erro para ele descobrir como que ele nada melhor, o que ele faz melhor, que tipo de coisa ele tem que fazer diferente. Não, tem alguém que já criou um método, já testou várias vezes, já testou com vários profissionais. Por que ele vai ficar se matando ali em algo que ele não conhece? Então, método é para isso. Então, o primeiro bloco é método. E aí eu já falei para você que eu tenho 2 métodos desenvolvidos. Um é o método LBP, lista, base, painel, e o outro é o método COI, controle de operação integrado. Esses dois juntos fazem milagre, tá? Você consegue organizar qualquer operação se você usar a metodologia, se você usar essas 2 metodologias juntas. Se você usar só o método LBP, você já vai fazer milagre também, tá? Porque dependendo do tipo de operação que você tem na mão, só isso já resolve muita coisa. Eu já apliquei o LBP várias vezes. Então, primeiro bloco é método, tá? Método. Coloca isso na cabeça, método. E você não vai encontrar método em livro, tá? Nenhum livro. Nenhum. Você vai encontrar teoria. E teoria solta. Você não vai encontrar método. Você não vai encontrar a conexão de tudo e a aplicação. Não vai encontrar. Pode procurar à vontade, você não vai encontrar. Nem em livro, nem em pós-graduação, nem em MBA, em lugar nenhum você vai encontrar metodologia desta forma.
Então, método, primeiro bloco. Segundo bloco, fundamental, comunicação, influência e liderança. Comunicação, influência e liderança. Você tem que trabalhar estas três palavras o tempo todo, porque se você tem método, mas você não consegue comunicar, não consegue influenciar, não consegue liderar para você criar um movimento onde você trabalha, ou num projeto que você está desenvolvendo, você trava, você simplesmente trava. E existem técnicas de comunicação ou técnicas de influência que são importantíssimas, que fazem muita diferença no seu desenvolvimento, no seu resultado, mas muita, muita diferença, e é muito importante você ter isso em mente, tá? Comunicação, influência e liderança. Falei do segundo bloco. E aí tem o terceiro bloco, que vem só em terceiro lugar, que você acha que é o primeiro, tá? Mas ele é só o terceiro lugar, ele não é o primeiro lugar, é a teoria, é o conceito. Em terceiro lugar, você vai buscar como funciona o processo de SNOP, como funciona o processo de SNOE, como funciona um IBP, como funciona um MRP1, MRP2, DDMRP, como que eu calculo WMAP, como eu calculo MAP. Aí tem uma infinidade de coisas, de conceitos, de teorias que existem sobre estas áreas, mas muita coisa, só que isso vem só em terceiro lugar. E por que eu estou falando isso? Porque se você tem uma base conceitual ali, conceitual não, se você tem uma base metodológica, você já resolve 50% do problema, tá? E aí, se você tem comunicação, influência e liderança, você resolve os outros 40%. E aí, esse outro bloco aí que eu falei que é o último, ele vai resolver 10% dos seus problemas. Mas como que os profissionais complicam isso? Porque eles acham que só esse bloco aqui de teoria vai resolver, mas não vai resolver. Se você fizer um curso de SNOP, isso não vai resolver sua vida. Entenda isso. Ou se você fizer um curso de PCP, não vai resolver, porque eles não entregam metodologia. Esse é o ponto. E entenda uma coisa, não é que um curso não é importante. Não estou falando isso, ele é muito importante. Mas você precisa ter as expectativas alinhadas dentro da sua cabeça, entende? Você vai fazer um curso de SNOP ou um curso de PCP, legal. É para absorver um certo conhecimento, mas entenda que sem metodologia esse conhecimento não é aplicável. É isso que você precisa colocar em mente. Então, falei dos três blocos e por isso que era importante você assistir essa parte aqui também da introdução, porque nas outras introduções eu não falei sobre isso e eu deveria falar sobre isso em toda a introdução. E aí eu vou colocar aqui, vou acrescentar um trecho aqui no script da introdução, falar sobre os três. Deixa eu deixar aqui. Três blocos. Método. Aqui, comunicação, influência e liderança. E conceitos. Ótimo. Depois eu complemento aqui o script, mas já tá ok aqui. Na próxima aula também vai ter esse pedaço aqui na introdução. A introdução vai ficando cada vez mais longa, porque é aqui na introdução que você vai captar. Talvez, tá? Talvez a introdução seja a parte mais importante da aula. Eu estou refletindo aqui. Porque é aqui que talvez você mude a sua cabeça, mude a sua visão. E o seu crescimento, o seu desenvolvimento passa por mudança de mentalidade também. Passa por mudança de mentalidade. Você não vai conseguir crescer e se desenvolver se você ficar com aquele pensamento que eu vejo muitas pessoas nos comentários falando: ah, mas essa área paga pouco, eu não encontro emprego que paga bem nessa área. Fica com. É uma trava mental. Você com certeza não vai encontrar um emprego que paga bem se você não for um profissional qualificado. Então, o que eu tô trazendo aqui para você é qualificação, é para você conseguir se desenvolver profissionalmente. Entenda isso. Então, a introdução talvez seja. Não vou falar que é a parte mais importante da aula, porque eu vou depreciar todo o trabalho que eu fiz aqui para estruturar a aula, mas a introdução é importantíssima. E aqui, eu vou para outra parte aqui da introdução, porque. Vou só beber uma água. São 24 minutos aqui de aula. Essa aula aqui provavelmente vai ter 1h30, 1h40, mais ou menos, e eu com certeza vou ter que dividir essa aula em pedaços, tá? Com certeza.
Porque vocês vão perceber que esse bloco de indicadores tem uma parte anterior, que eu vou falar ao longo da aula, que vai mudar a sua visão sobre como esses indicadores funcionam. Você vai perceber isso, tá? Com certeza você vai perceber. E aí você vai entender a importância de você como profissional dessas áreas. Você vai entender. Assiste a aula até o final que você vai entender como você é importante. E você não acha que é importante. Ó, se você tem que se dar o devido valor aí como profissional dessas áreas. E continuando, tudo que eu tô falando até aqui, metade, 50% vai depender de você, tá? Eu tô aqui entregando a minha metade, só que eu tô entregando 200% da minha metade, gravando aula ao vivo, conteúdo, tem microfone, iluminação, câmera. É complexo fazer isso, tá? Não é tão simples sentar aqui e gravar uma aula, não é simples, não é simples. E aí tem que ter o software de gravação e tal. É confuso fazer tudo isso, mas eu tô aqui entregando 200% da minha metade. 200, eu tô colocando muita energia aqui. E aí você tem que entregar a sua metade também, tá? Então metade vai depender de você. E aí eu coloco algumas perguntas aqui. Você vai estudar até o final, vai assistir a aula até o final, vai anotar, vai aplicar, vai comentar aqui sobre os resultados que você obteve. Isso só depende de você. Eu tô aqui mostrando os caminhos. Eu já fiz esse caminho. E aí eu tô aqui mostrando para você. Mas é você que vai fazer todo o resto. E a primeira coisa que você precisa fazer, a primeira coisa é assistir a aula até o final. E aí você coloca nos comentários: eu assisti a aula até o final, tá? Primeira coisa, isso faz uma diferença absurda. Se você pegar todas as aulas, tá? Escuta o que eu tô falando. Escuta o que eu estou falando. Eu tô colocando aula toda semana. Se você, ao longo de. Eu vou colocar um período maior, tá? Porque o, 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 o sucesso, eu vou chamar de sucesso, mas o objetivo não vem no curto prazo, tá? Não existe curto prazo. Então eu vou colocar um período maior. Se você assistir todas as aulas ao longo de 12 meses, eu tenho certeza absoluta de que você será um profissional diferenciado no final de 12 meses. Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida. E é um conteúdo gratuito. Gratuito aqui. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida nenhuma, nenhuma, nenhuma. Aí depende de você. Nenhuma dúvida. Eu fiz essa trajetória, tá? Tenho nenhuma dúvida. Conhecimento você tem que ir atrás, tá? E aqui eu tô trazendo conhecimento gratuito. E essa introdução tá com 27 minutos. Eu preciso fazer mais um trechinho aqui porque é importante. E talvez você se pergunte aí, né? Mas por que você está fazendo tudo isso? Montando uma aula de 1h30, 2 horas, montando aula toda semana, explicando sobre planejamento de produção, materiais, demanda, abastecimento. É, é, eu tenho um propósito aqui, tá? Eu fiquei indo e voltando nessa ideia talvez por 5 anos ou 6 anos, tá? Eu fiquei indo e voltando. Não é simples, como eu falei, gravar isso aqui. Então, eu tenho um propósito aqui, porque tem uma carência gigantesca de conhecimento nessas áreas. Gigantesca. Tá? Você pode até encontrar cursos, treinamentos, mas como eu falei, teóricos, mas a conexão de tudo, a construção de metodologia, a explicação de como tudo isso funciona, de forma didática e clara, isso é dificílimo de encontrar e eu ouso dizer que você não vai encontrar. Então tem uma carência gigantesca. Eu já falei que passei 22 anos, não foram 22 anos completos ali, né, mas boa parte da minha experiência eu passei procurando conhecimento e não encontrei. E por quê, tá? Essas áreas, elas demandam capacidade de análise, então tem um bloco de análise que você precisa desenvolver e que você não vai encontrar. Então tem um bloco de análise, construção de indicadores, hoje você vai começar a entender isso. Terceiro ponto, capacidade de organização no meio do caos. Tá? Você precisa ser capaz de organizar, de estruturar essa área no meio do caos. Tá? Você vai passar por problemas, se já não passou por problemas extremamente críticos, eu já passei por vários problemas críticos, e se você não consegue ter a capacidade de organização no meio do caos, você enlouquece. Claro que você tem que ter uma postura mais. Isso depende da personalidade, tá? Então não vou forçar você a ter uma personalidade diferente, cada um é de um jeito. Mas se você tem a capacidade de organização no meio do caos,
você passa a ter mais tranquilidade para resolver os problemas caóticos. Eu já passei por vários problemas caóticos. Vários, vários, vários. E ao longo das aulas eu vou contar exemplos aqui para você entender. E só o que acontece? Quando você tem conhecimento, você organiza. Você fala, opa, tá, tô com um problema aqui, então organizo desse jeito e você consegue avançar. Então, só que você não vai aprender isso. E eu tenho uma proposta aqui de ensinar isso para você também. Como você organiza tudo no meio do caos. Capacidade de relacionamento também, já falei para você sobre comunicação, influência e liderança. Fundamental, senão você não avança nessas áreas, você não se desenvolve. Você tem que ter essa capacidade e você tem que querer fazer isso, tá? Você tem que querer fazer isso. Comunicação, influência e liderança passa por querer também, tá? Não é só conhecer, você tem que querer. E aí, a partir do momento que você tem conhecimento, você tem base, você com certeza consegue comunicar, influenciar e liderar mais. E você não vai encontrar isso em treinamentos comuns, como eu já falei aqui, pode procurar. E ao longo da aula eu vou falar mais sobre isso, tá? Os treinamentos são muito superficiais e não formam você como um profissional completo. Não formam, tá? E isso me agonia. Tá? Isso me agonia demais, demais, demais. É demais, demais mesmo, tá? Demais mesmo. Aula 8 que eu tô gravando aqui, eu tô agoniado, porque eu tenho que escrever várias coisas de metodologia para passar para vocês. Tá? E para trocar com vocês, porque o conhecimento que vocês trazem também é importante. Mas esta é uma missão e seguindo, tá? Seguindo. Foram 31 minutos, eu vou entrar no assunto da aula aqui definitivamente. Indicadores, deixa eu ficar. Cena da lousa. Voltando aqui para a cena da lousa. Deixa eu só dar um enter aqui para ele baixar bem. Eu parei de falar porque eu achei que o condicional estava fazendo barulho aqui, mas não tá não. Então, o seguinte. Cadê? Aqui, ó. Aula 8. Agora, oficialmente começamos. Oficialmente começamos. E agora, aula, todos os indicadores, só que deixa eu ficar a tela inteira, tá? Agora é o desafio. Agora você vai começar a entender por que não é uma aula simples sobre indicadores. É agora, tá? É agora. Por quê? Eu vou fazer uma pergunta e vou deixar você refletir por alguns segundos. O que importa em uma empresa? O que importa? Tá? Eu vou dar uma dica. São 3 palavras. Reflita. Te dei alguns segundos. O que importa em uma empresa? O que realmente importa? Você vai falar que eu sou capitalista quando eu responder isso, mas é que o resto ele só se sustenta sobre isso. Tem 3 palavras que importam numa empresa: caixa, tá? Fluxo de caixa, dinheiro na conta, caixa, tá? Lucro, rentabilidade, que é lucro, basicamente lucro. Lucro é uma palavra mais fácil para explicar rentabilidade. E vendas. Tá? Essas 3 palavras. E vendas que eu falo é crescimento de vendas. Ou uma venda mais eficaz ali. Tá? Essas 3 coisas importam. Todo o resto é suportado por estas 3 coisas. Ah, pessoas? Suportado por isso. Ah, tudo bem, as pessoas entregam isso, com certeza, mas uma coisa não vive sem a outra. Mas toda empresa busca isso. Ah, cultura? Não funciona. Você não tem uma empresa que tenha cultura e não tem um fluxo de caixa saudável, não tem a rentabilidade e não tem a crescimento de vendas. Então, para uma empresa, são estes 3 indicadores que importam. São estes 3 indicadores. Nada foge disso. Por isso que eu pedi para você fazer uma reflexão. Agora pare e pensa sobre caixa. Eu vou simplificar as palavras, tá? Caixa, lucro e vendas. Tá? E aí, vendas é crescimento de vendas, ou uma venda mais saudável. É isso que importa. É isso que importa. E, deixa eu ver se eu vou fugir do script. Eu vou seguir o script, depois eu complemento, tá? Porque acho que no script eu já escrevi o que eu deveria escrever. Mas vamos lá. Então, o que que importa, tá? O que importa as empresas? O que importa? Caixa.
2, lucro. 3, vendas. Venda. É isso que importa. É isso. O resumo de tudo sobre uma empresa é isso. Tá? Você pode falar qualquer outra coisa, vai cair nisso. Qualquer outra coisa vai cair nisso. E pode parecer confuso para você, porque você achou que essa aula era sobre indicadores de planejamento de produção, materiais, demanda e abastecimento. E é sobre isso. Mas eu preciso começar com esta parte para você entender como você também vende o seu trabalho e como que você conecta as coisas a estes indicadores que realmente importam para uma empresa. Tá? É isso que importa. E pode parecer confuso, mas eu vou explicar para você, tá? Você tem que entender um ponto meio óbvio, só que é esquecido por 99% dos profissionais destas áreas. 99% dos profissionais esquecem isso, que é óbvio. E para qualquer empresário ou executivo que está no nível mais alto da empresa, é isso o que importa. É isso que é discutido, é isso que é falado em todas as reuniões, é isso que a empresa busca, é isso que é discutido nas principais reuniões. É isso que gera o caos na empresa se não está indo bem. É isso. Se a venda tá indo bem, tá maravilha, fica tudo fica mais legal, entende? Tudo funciona, você não tem tanto estresse, tudo flui se a venda tá indo bem. Se o lucro e a venda estão indo bem, maravilha. Que mundo perfeito, tudo funcionando. Aí você me pergunta, mas e o caixa? E o caixa? Você pode ter uma empresa extremamente lucrativa que está vendendo bem, que está crescendo, só que com caixa ruim e com risco de quebrar. Isso acontece. Isso acontece. Tá? Isso acontece. Por quê? Vou dar um exemplo. Se você está crescendo muito e se você paga os seus fornecedores, se você é uma manufatura, tá? Uma produção, você está crescendo muito, você paga os seus fornecedores em 30 dias. Então você comprou um material hoje, você paga os seus fornecedores em 30 dias. Só que aí você recebe dos seus clientes em 90 dias. Então você tem um gap, vou falar do gap simples aí, tá? Se o seu estoque fosse zero. Se o seu estoque fosse zero, você tem um gap aí, um buraco de 60 dias. Onde você vai arrumar dinheiro para cobrir esses 60 dias? Aí você tem um problema de caixa. Aí você vai pegar dinheiro emprestado, perfeito? O banco vai te ajudar. Tá? O empresário faz isso, o banco vai ajudar, ele vai buscar capital de giro. Pode pesquisar em qualquer lugar aí, toda instituição financeira tem linhas de capital de giro, empréstimo para capital de giro. Então ele vai buscar esse dinheiro no banco, só que esse dinheiro custa. E custa caro. E se a rentabilidade dele não for tão expressiva, tá? O custo financeiro deste empréstimo vai comer toda a rentabilidade. E aí ele vai ter uma empresa que parece saudável, mas não é, porque ela cresce com capital de terceiros. E não funciona desse jeito. Não funciona, porque o capital do banco é muito caro. Tá? E aí você, como profissional dessas áreas, você precisa entender isso. Tá? E aí eu vou reforçar. Porque dependendo do nível que você está, você não consegue conectar essas coisas. Eu vou reforçar o que eu falei. Todo empresário busca isso. Todo executivo de empresa que está no nível mais alto discute isso constantemente, tá? Se isso vai mal, tudo vai mal. Se isso vai bem, não vou dizer que tudo vai bem, mas tudo fica mais fácil. Então, coloca isso na sua cabeça. É importante você ter isso em mente. Se você conseguir falar esta língua, caixa, lucro e venda, você já vai ser um profissional diferenciado. Tá? Você já vai ser um profissional diferenciado. Não tenho dúvida. E talvez pareça confuso, tá? Mas, de novo, 99% dos profissionais esquecem isso. E por que eu tô falando isso? Porque eu vejo muitos profissionais falando sobre indicadores de planejamento de produção, indicadores de planejamento de materiais, de planejamento de demanda, MAP, WMAP, bias, cumprimento do plano, um monte de indicador, um monte. Ou falando sobre processos incríveis que eles vão implementar, SNOP, SNOI, ou vou colocar uma ferramenta de MRP para planejamento de materiais, ou MRP1, né, ou MRP2 para planejamento de capacidades. Tudo é muito lindo, tudo isso é lindo demais. E você deveria saber sobre tudo isso, tá? Mas o que uma empresa quer com tudo isso? Eu já falei antes, são 3 palavras simples. Já falei antes, são 3 palavras simples: caixa, lucro e venda.
É isso que uma empresa busca. É isso. E você precisa aprender como você conecta os seus indicadores, como você conecta os seus processos em caixa, lucro e venda. Entende? Você precisa saber como fazer isso. No momento que você faz isso, você vira um profissional extremamente diferenciado. Extremamente diferenciado. E aí deixa eu. Eu vou fazer um parênteses que não tá aqui no script, mas eu preciso falar sobre isso pra você entender o que eu tô falando, tá? Pra você entender o que eu tô falando. Eu vou falar sobre uma experiência minha que você precisa compreender, tá? Eu tinha um processo de SNOP rodando, funcionava muito bem. E, ó, tá fora do script, então tô desenvolvendo isso aqui agora. E só que no final das contas, eu tinha que ser capaz de, num alinhamento semanal, onde a discussão girava em receita, tá? Venda, estamos crescendo ou não estamos crescendo? Estamos batendo a meta ou não estamos batendo a meta? Todas as linhas de custo da empresa. Tinha o custo de operar, que era responsabilidade minha, tá? Um custo gigantesco. Era a segunda maior linha de custo da companhia. Ficava primeira e segunda, ficava ali competindo com uma outra linha. E era minha responsabilidade olhar o que estava acontecendo e tomar decisões de redução de custo para entregar EBITDA, mesmo que isso tivesse impacto no nível de serviço. E aí eu tinha que saber como manobrar isso. Porque o que importa, no final das contas, como eu falei, é lucro. Nesse caso, a gente não estava discutindo caixa, não era uma reunião que discutia caixa, tá? Mas dependendo da empresa que você estiver atuando, o caixa é um ponto extremamente crítico, mas a gente discutia venda e lucro. Tá? Discutia receita e EBITDA o tempo todo. E aí eu, como responsável pela operação, tinha que tomar decisões extremamente críticas ali para conseguir entregar o resultado ou de venda. Tá? Ah, como que você entrega o resultado de venda? Diminui o custo da operação, coloca esse custo em investimento em marketing e aí você consegue vender mais. Entende que você precisa ser capaz de olhar para isso e é isso que vai te fazer um profissional diferenciado, tá? É isso que vai te fazer um profissional diferenciado. Eu fiz esse parênteses aqui porque esse é um ponto extremamente crítico e que se você souber só dessa parte, você já fica um profissional muito diferente, mas muito diferente. Muito. Por isso essa aula é extremamente importante. Eu deveria cobrar muito caro por essa aula, porque ela vai ter vários pedaços, tá? Como eu falei, a gente já tá aqui em 42 minutos, mas ela vai ter várias partes, porque eu vou fazer várias conexões com caixa, lucro e venda. Eu tô falando disso várias vezes porque isso precisa entrar na sua cabeça, tá? E aí você, como profissional da área, você não tem que ser contra a empresa dar resultado, ela tem que dar muito resultado. E aí você precisa ajudar a empresa a dar resultado. E aí você precisa saber como você conecta o trabalho que você está fazendo ao resultado da empresa. E aí os líderes da empresa vão olhar para você e vão falar: "Nossa, que profissional que eu tenho nas mãos. Eu não quero perder esse profissional de jeito nenhum." Entende? Porque é raro encontrar alguém que faça isso direito. E aí você quer ser esse profissional raro? Ou se a empresa que você tá não te valorizar porque você tá com esse olhar, você vai para fora e você monta, você leva o seu case, o seu caso de entrega de resultado, e você fala, ó, mas se eu mover esse indicador aqui, eu melhoro o caixa, sabia? Ou se eu mover esse outro aqui, eu melhoro o lucro, eu melhoro a rentabilidade. Ou se eu fizer essa melhoria aqui no nível de serviço, eu aumento as vendas. Entende que você começa a falar outro idioma? Entende? Você começa a falar outro idioma. Completamente diferente. Completamente diferente. De um profissional muito mais qualificado. Então, seguindo aqui, seguindo. Então, tudo é muito lindo, processo, indicador, mas eu já falei, são 3 palavras simples que uma empresa busca: caixa, lucro e venda, tá? Não adianta você criar os indicadores mais organizados e um parênteses, tá? Eu vou te explicar todos os indicadores aqui, tá? Eu vou dar um spoiler, tá? A gente vai falar sobre 100 indicadores, são 100, eu montei a tabela, aí depois eu contei e coincidentemente foram 100 indicadores, a gente vai falar sobre 100 indicadores
tá? É, por isso que serão várias aulas falando sobre isso, tá? Mas eu vou sempre fazer essa introdução aqui e vou falar sobre caixa, venda e lucro, caixa, lucro e venda. E aí, seguindo, tá? Então não adianta você construir os indicadores mais organizados, falar sobre os melhores processos que você tem e explicar com muita clareza todos os detalhes dos ciclos de reuniões de SNOP que você está fazendo, como tudo funciona, como tudo se conecta, como as áreas estão integradas, se você não conecta tudo isso com caixa, lucro e venda. Tá? No final das contas, uma empresa quer isso, tá? É isso que uma empresa quer. E você, como profissional, precisa saber como conectar todos os seus indicadores nestas 3 palavras, tá? É fundamental você saber exatamente qual o impacto, por exemplo, de um novo processo de SNOP que você está fazendo, ou de um novo processo de SNOI, qual o impacto deste processo nestas 3 palavras, ok? Fundamental, tá? E talvez você não esteja entendendo, então eu vou fazer um exemplo, aqui eu vou trazer um exemplo para ficar muito claro para você, tá? Para ficar muito claro. Não tô gostando de escrever aqui na lousa, então eu tô falando só muito sobre tela inteira aqui. Mas vamos lá, eu vou falar. Imagina você, tá? Imagina você. Você criando ali indicadores para você avaliar o nível de serviço. Tá? Você vai chegar com certeza em alguns indicadores padrões ali de mercado. Você não consegue fugir muito desses indicadores. Que é o TIF, On Time in Full, que são os pedidos que você entregou no prazo correto e completos, ok? Ou o OTD, On Time Delivery. Então, se você prometeu entregar um pedido em uma determinada data e você entregou nessa determinada data, você cumpriu ali o On Time Delivery, baseado na promessa de entrega. Tá? Estou falando desse indicador como promessa de entrega. É outro indicador que você pode usar. E aí tem um terceiro indicador que é o Order Fill Rate, que se você tem um pedido com 10 itens e você entregou os 10 itens, você entregou o pedido completo, então o order fill rate aí foi de 100%. Se você entregou 7 de 10 itens do pedido, você entregou 70%, o order fill rate foi de 70%. Então, são 3 indicadores possíveis aqui, tá? 3 indicadores possíveis para você trabalhar. E você pode ter variações aí desses 3 indicadores, como eu falei, baseado na promessa de entrega. Você pode olhar esses indicadores só dos itens make to stock, enfim, tem várias coisas. Você pode, por exemplo, olhar a parte separada ali dos itens make to order, enfim, tem várias formas de medir, tá? Perfeito? Então, mas eu vou falar sobre indicadores de serviço mais para frente. Ok, tá? Mas o que a empresa ganha com isso? Tá? Melhorar o serviço? E o que ela ganha com isso? O que ela ganha com melhorar o serviço? Isso precisa ficar claro para você. Pelo seguinte, deixa eu dar um outro exemplo meu, tá? Para você entender. É, é, você precisa ser capaz de saber qual o nível de serviço ideal, ok? Baseado em outros indicadores. Eu vou falar, você vai entender isso ao longo da aula. Qual o nível de serviço ideal e quanto custa esse nível de serviço? E aqui eu não estou falando sobre aquela tabelinha de nível de serviço, com estoque de segurança e tal. Não é isso. Vai muito além disso, tá? Mas muito além. Você tem que ser capaz de cruzar outros indicadores aí. Então, o que a empresa ganha com isso? E esse é o grande problema, entende? A maioria dos profissionais para nessa parte. Tá? Tá legal, melhorei o serviço. E aí que você melhorou o serviço? E aí, qual que é o impacto disso? Então, a maioria dos profissionais para nessa parte, mas se você está aqui, você não é a maioria, tá? Você não faz parte da maioria. Então, você precisa dar mais um passo para você entender como esses indicadores têm impacto direto nos 3 macroindicadores que eu já falei, né? Caixa, lucro e venda. Não sei se ele vai ter impacto nos 3, mas ele pode ter impacto nos 3. Ok? Ele pode ter impacto nos 3. Pode ser que ele tenha impacto em um ou 2. Tá? Então, você precisa dar mais um passo para entender isso. Como que você faz isso? Tá? Como que você faz isso? Primeiro ponto, ele é conceitual. Tá? O primeiro ponto é conceitual. E
E isso você consegue entendendo modelos de negócio, tá? Parece complicado, mas não é complicado, eu vou explicar de forma simples, tá? De forma bem simples e você vai compreender com clareza o que eu tô falando. Pensa o seguinte, pensa você chegando no mercado, então você vai lá comprar arroz e feijão no mercado, tá? Vai comprar arroz e feijão. Você escolheu o mercado, se deslocou até ele, entrou no mercado, caminhou até o corredor surpresa, não tem arroz e não tem feijão. Tá? Não tem arroz e não tem feijão. E óbvio que são itens make to stock, feitos para estoque, eles têm que estar na prateleira do mercado, não são itens feitos sob encomenda. Você não vai lá no mercado encomendar arroz e feijão, eles são make to stock, eles têm que estar lá disponíveis para você pegar e comprar. O que acontece? Qual o indicador que você usa? Pode ser o order fill rate, tá? 0, tá? Você pode utilizar esse indicador aí para itens de estoque. Então, você pegou o indicador de nível de serviço, ele foi 0, tá? O que acontece aqui? Você perdeu pontualmente uma venda e você perdeu margem de contribuição. Perfeito? Aqui é fácil de medir, tá? Só que poucas empresas medem as vendas perdidas desta forma, medem o stock out, quanto tempo você ficou sem estoque, e, consequentemente, quanto você perdeu de venda. Poucas empresas conseguem fazer isso direito. Pouquíssimas empresas. Porque você tem que cruzar ali, o cliente comprou um item substituto ou não comprou? Tem um item similar que teve uma venda maior? Então ele compensou parte do problema de não ter esse outro item. Então, você perdeu uma venda, tá? Só que você tem que conseguir medir isso. Quanto que você perdeu de venda? Então, qual o ponto, tá? Você vai saber que tantos pontos de order fill rate e você aumentar, você terá tantos pontos a mais em venda. Você consegue fazer esse cruzamento. E é diferente você comunicar isso para a empresa. Então, isso é conceitual. Estou dando um exemplo conceitual. E além disso, você perdeu margem de contribuição também. Tá? Que você deixou de vender, deixou de lucrar, e aí, consequentemente, você deixou de utilizar aquela loja no nível máximo que ela poderia ser utilizada. E aquela loja tem um custo fixo. Se você não vendeu esse arroz e feijão, outro produto que foi vendido precisa pagar o custo fixo dessa loja. Então, outro produto vai ter que compensar essa margem de contribuição. Então, você também perdeu margem de contribuição e, consequentemente, você piorou a rentabilidade daquela loja. Tá? E da empresa como um todo. Ok? Então, ficou claro que para você, nível de serviço, no caso, a gente está usando o indicador de Order Fill Rate, ele tem impacto direto nas vendas e tem impacto direto na margem de contribuição. Pontualmente. Só que aí eu vou além, tá? Porque você é um profissional diferenciado, você está aqui assistindo, você é um profissional diferenciado. Eu vou além. Um cliente mais crítico não volta mais nesse mercado. Onde já se viu faltar arroz e feijão, pelo amor de Deus, onde já se viu? Impossível. Que falta de organização, não vai voltar. Então você perdeu um cliente. Portanto, você perdeu a recorrência. Aquele cliente ele comprava arroz e feijão ali o tempo todo. Então você perdeu a recorrência. E se o cliente, vou fazer uma conta aqui, você tem que ter essa conta, não é que você tem que ter essa conta, né? O mundo ideal é que a empresa onde você trabalha e você estimule a empresa a fazer essa conta, tá? Um cliente, vamos supor que ele permaneça na empresa durante 12 meses. O prazo natural ali é que ele permaneça durante 12 meses. Depois, por uma razão desconhecida, você perde o cliente, tá? Mas a média é 12 meses. Então, nesse caso, você perdeu 12 meses de venda. 12 meses de venda. E claro que 12 meses é um número aleatório aí que eu estou colocando, e esse número aleatório ele pode ser influenciado pelos problemas de nível de serviço. Pelo problema de um order fill rate baixo. Ok, mas você perdeu 12 meses de venda nesse caso. E 12 meses de margem de contribuição, e aí você vai ter que compensar isso, aí os seus custos aumentam, enfim, você tem que conectar tudo isso. E aqui, você já começou a ter uma ideia de como. Não estou achando o ponto ideal do ar aqui, enfim. Ou eu congelo ou eu fico com calor.
Aqui você já começou a ter uma ideia de como você conecta essas pontas, entende? E eu tô dando só um exemplo, tá? E essa falta de estoque, ela moveu outros indicadores. Eu vou dar 3 indicadores aqui, tá? Retenção de cliente. Já falei, né? Você perdeu um cliente. Então, o nível de serviço ele tem uma correlação direta com a retenção dos clientes. E dependendo do tipo de operação que você tem na mão, você precisa ser capaz de medir isso, mesmo que você tenha uma operação de baixa frequência, por exemplo, um B2B com poucos pedidos, você é capaz de medir isso, tá? Você é capaz de fazer isso, talvez, de forma qualitativa. Então, você perguntar para todos os clientes que você está perdendo por que ele está saindo. Ah, é por um problema de serviço, ou por um problema de prazo de pagamento e tal, entende? Você consegue identificar o porquê. Então, retenção de cliente. Então, você precisa também medir retenção de cliente, entender exatamente como o nível de serviço impacta a retenção. Quantos clientes você está perdendo por problema de serviço? Aí você vira um profissional mais diferenciado ainda, tá? Mas muito mais diferenciado. Tá fora da curva ali, você passa a ter. Se você tem esse tipo de conhecimento, claro que você precisa de outras coisas, né? Não é só, nunca é só uma coisa, mas se você tem esse tipo de conhecimento, você acessa salários muito maiores. Olha o nível do conhecimento que eu estou trazendo aqui para você, que é um profissional de planejamento de produção, materiais, demanda, abastecimento. Você precisa conhecer isso, entende? Aí eu vou além. Outro indicador que é prejudicado em função disso, o CAC. Talvez você já tenha ouvido falar, né? Customer Acquisition Cost. É o custo de aquisição de um cliente. Toda empresa tem custo de aquisição de cliente. O cliente novo custa dinheiro. Ah, não, mas eu não faço marketing, eu não tenho custo de aquisição. Você tem um time comercial caçando cliente. Esse time custa muito caro. Tem empresas que têm 500, 1.000, 1.500, 2.000 pessoas no time comercial. Uma equipe gigante. Então, o tempo todo buscando cliente. E aí o cliente tem um custo para trazer esse cliente para a sua empresa. E aí, se você perder um cliente, você tem que trazer um cliente novo para compensar. Então, o seu custo de aquisição de cliente ele vai aumentar. Então, trazer um cliente tem um custo. Já expliquei, tá? Então, e que se você perde um cliente, você tem que trazer um novo para compensar. Então, mais um indicador que o seu nível de serviço tem um impacto direto ali e estes indicadores, eles têm um impacto direto em venda e rentabilidade. Ok? Então, olha o nível, para qual nível você está indo. Eu vou falar de um terceiro indicador, LTV, Lifetime Value. O que é isso? É o valor que o cliente entrega ao longo do tempo. Ok? Como eu falei, este cliente perdido, ele continuaria comprando durante muito tempo. Perder esse cliente significa que você vai perder a venda de todo esse período, que a venda seria gerada sem nenhum esforço comercial. Mas você foi lá e perdeu o cliente porque o nível de serviço foi ruim. Então o seu LTV vai ser prejudicado em função do nível de serviço. E neste momento, onde você chega, tá? Você chega num ponto onde é possível conectar exatamente o impacto do nível de serviço com. Antes de eu falar o com, deixa eu falar outra coisa. Você deve estar se perguntando, mas eu não consigo fazer isso, na minha operação é tudo uma bagunça e tal. Talvez. Por isso que eu vou dar o passo para trás lá do que eu falei, né? Você tem que ter metodologia para organizar tudo e aí, gradativamente, você vai tendo clareza de como tudo isso funciona. E aí, se você começa a falar este idioma dentro da empresa, você vira um profissional muito diferenciado. Eu já estou falando isso demais. Mas é porque é um fato, tá? É um fato. Difícil você encontrar alguém que fala essa língua, entende? É difícil, mas muito difícil. Muito. Muito. Se você vai parecer um extraterrestre quando você começar a falar desse jeito aqui. Só que aí você, de novo, vira um profissional diferenciado. Você entra nos processos seletivos, falando esse idioma e com certeza você avança muito mais rápido. E se você está aqui até agora, a gente vai completar 1 hora de aula. Se você está aqui até agora, você
é um profissional muito diferenciado, parabéns, você merece os meus parabéns. E aí você já ganhou o direito de assistir, de colocar lá embaixo. Eu assisti 1 hora de aula, tá? Você não precisa colocar eu assisti até o final. Coloca eu assisti 1 hora de aula, já ganhou esse direito. E já tem gente escrevendo, tá? Comentários aí, eu assisti até o final, eu já vi alguns. E então, como eu estava falando, nesse momento você chega no ponto onde é possível você conectar exatamente o impacto do nível de serviço com, tá? Primeiro, vendas. Claramente o nível de serviço melhor vai gerar aumento nas vendas. E aí, seja por confiança no cliente, do cliente, né? E porque ele passa a comprar outros produtos ali do portfólio, aquele mesmo cliente que não encontrou arroz e feijão. Se ele encontrou, ele vai passar no mercado de novo, ele vai comprar outra coisa, ele vai passar no mercado de novo, vai encontrar outra coisa. Então, você pode empilhar aumento de portfólio, então aquele mesmo cliente vai comprar mais produtos, ok? Ou você pode empilhar venda com outros clientes, porque você não está mais perdendo o cliente. O cliente está sendo mantido. E aí, ou o time comercial, ou sua força de aquisição de cliente, ela continua trazendo novos clientes. E ela não precisa ser direcionada para reaquisição de um cliente perdido. Tá? Então, vendas. E aí, cada operação tem uma particularidade, tem uma forma diferente de tratar, aí você vai ter que encontrar a melhor forma de conectar essas coisas. E, de novo, ao longo da aula, ao longo das aulas, eu vou explicar cada um dos indicadores e eu vou sempre fazer uma conexão ou com venda, ou com rentabilidade, ou com caixa, ou com os três. Perfeito? Mas nesse caso de nível de serviço já está ficando mais claro. Então, vendas. Você já sabe que claramente impacta a venda. Segundo, né? Não é terceiro, segundo. Beber mais água. Então, segundo, rentabilidade. A sua empresa tem metas de crescimento, tá? Se o time comercial precisa colocar energia na reposição de cliente perdido, o custo vai ser muito maior. E aí a sua rentabilidade vai ser prejudicada. Pense o seguinte, vamos imaginar um time comercial com 100 pessoas, tá? O mesmo time de 100 pessoas, ele pode trazer X ou 3X em vendas. Mesmo time comercial. Tá? Se sua meta é 3x e todo mês você perde cliente, você vai precisar de 300 pessoas para entregar os 3x. Entende? As 100 pessoas não serão suficientes. E aí você prejudica a rentabilidade, porque você vai ter que trabalhar a reaquisição dos clientes. Você não vai trabalhar só a aquisição de clientes. Ok? Então, rentabilidade. Aí eu estou dando. Isso aqui é só um exemplo de rentabilidade, mas você consegue conectar com outras coisas. Eu dei o exemplo eu também falei sobre margem de contribuição para pagar o custo fixo ali da loja. Tá? Estou dando o exemplo da loja, mas aí vale margem de contribuição para você pagar o custo fixo de uma fábrica, enfim. Perder uma venda significa perder margem de contribuição e prejudicar a rentabilidade. E, de novo, você precisa encontrar, tá, mas qual mecânica eu uso para conectar essas coisas aqui? Como que eu meço isso aqui na minha empresa? E antes de medir, você tem que saber falar sobre isso. E falar sobre isso, se você assistir essa aula aqui, volta na parte que eu tava explicando e vai até o final. Vai até daqui a pouquinho a gente fecha esse bloco aqui. E vai até o fechamento desse bloco. Assiste isso 5 vezes, você vai entender e vai começar, vai ter capacidade de argumentar sobre isso, tá? E me manda pergunta sobre isso também, que eu vou ter o maior prazer em responder. Então, eu falei sobre venda, sobre rentabilidade. Agora eu vou falar sobre caixa, tá? E esse é novidade, porque deve estar totalmente fora do seu radar. Totalmente fora do seu radar, mas este é um fato, tá? E isso aqui é comportamento humano, que eu vou falar aqui, e como o comportamento humano move o seu resultado também, tá? E olha lá, grava essa frase aqui que eu vou falar. Onde há confiança, há espaço para negociação. Perfeito? Se o seu nível de serviço deixa de ser um problema, você tem espaço para, tá? Por exemplo, negociar prazo de pagamento. Claro que não é o exemplo do arroz e feijão aqui. Não é o exemplo do arroz e feijão, porque não tem prazo de pagamento aqui nesse caso.
Mas se você tivesse um negócio B2B ali, business to business, vendendo para outras empresas, um cliente que compra com prazo de 60 dias, ele pode ter esse prazo reduzido para 28 dias, se ele tiver confiança. Ele sabe que você entrega redondinho, tá? Nunca falhou. Tá sempre entregando no prazo, funciona super bem, funciona super bem. Mas por que que ele vai te perder aí como fornecedor, se você foi lá e começou a negociar para um prazo de pagamento de 60 para 28 dias? A força do nível de serviço que você vai estar entregando, com certeza vai ajudar nessa negociação, com certeza absoluta que vai ajudar. E aí você pode ter um impacto positivo no caixa também. Só que aí passa por um processo de confiança. Ah, mas como eu meço isso? Como eu meço isso? Eu vou dar um exemplo, tá? Exatamente desse aqui. Se você conseguir medir a confiança do seu cliente, pode ser um NPS, pode ser um C7, eu vou falar desses indicadores, tá? Ao longo da aula. Pode ser um dos dois. E aí você pega o seu grupo de clientes ali, ó, por NPS, você listou ali, sei lá, listou 100 clientes. E aí o time comercial, sei lá, ou o time de finanças, vai lá e vai negociar com os clientes uma mudança no prazo de pagamento. Aí você vai descobrir se os clientes que têm um NPS maior, e aí o NPS tem uma correlação direta com o nível de serviço, ok? Nos clientes que têm um NPS maior, que avaliam o nível de serviço melhor, foi mais fácil mudar o prazo de pagamento. Então, você consegue fazer essas conexões. Entende? E aí, de novo, você vira um profissional muito diferenciado. Mas muito diferenciado. Então, até agora você entendeu como, como um exemplo de como um indicador, tá? Ele se conecta sempre com venda, rentabilidade e caixa, ou com os três, ou com um dos três, tá? E todos os indicadores que eu for falar nos próximos minutos ou nas próximas horas, eu vou conectar com venda, rentabilidade e caixa. Perfeito? Oh, 1h06 falando, cansa falar aqui, cansa. Por isso que eu estou dando 200% da minha parte e assista a esta aula, tá? Assista. E onde vou chegar aqui agora? Então, para onde eu vou? Eu vou entrar numa parte aqui, eu vou usar a lousa agora, cena da lousa. A gente escreveu pouco nessa aula, bem pouco. Uma aula mais falada, preciso aprender a usar essa lousa aqui melhor, porque aí fica mais didático, é mais fácil para você entender. Então agora a gente falou de caixa, venda e lucro, a gente fez uma conexão com um exemplo ali de nível de serviço, a gente falou várias coisas sobre isso, e agora a gente começa a entrar no bloco de indicadores. Mas aí antes, você precisa entender que talvez eu não tenha falado sobre isso. Isso aqui não é uma aula técnica específica para você resolver um problema. É uma aula muito mais completa sobre indicadores e como cada um deles deve ser construído. Tá? É muito mais completo do que algo técnico ali específico para você resolver um problema. Então, só que para você entender o que eu estou falando, eu vou te assustar agora com algumas informações. Tá? Eu vou te assustar. E primeiro ponto é entender que indicadores de uma operação, de novo, eu já falei de caixa, venda e lucro. Caixa, lucro e venda. E os indicadores de uma operação, eles estão divididos em 10 blocos. E eu vou falar sobre esses 10 blocos agora. Então, só deixa eu lembrar, vou colocar por escrito aqui. Sempre conecte seus indicadores com caixa, lucro e venda. Ok? Lembre sempre disso. Tá? Os indicadores de uma empresa estão divididos em 10 blocos. Ok? Você tem que conhecer esses 10 blocos. Bloco 1, nível de serviço. Então tem um bloco, eu já falei sobre o nível de serviço, extremamente crítico, você tem que ter todos os indicadores de nível de serviço funcionando. Então, quais indicadores você usa para nível de serviço? É fundamental você ter isso, tá?
medir, enfim, encontrar a melhor forma de medir nível de serviço na sua operação. Então, esse é o primeiro bloco. Vou colocar só um aqui, porque é mais fácil. Um. Aqui, ó. Dois. O que é dois, hein? Estoque. Você precisa ter indicadores de estoque. Aqui vai entrar cobertura de estoque, giro, acuracidade. Tem um bloco de indicadores só para estoque. Então, primeiro bloco, nível de serviço. Segundo bloco, estoque. Terceiro bloco, demanda. Você também precisa ter um bloco separado para indicadores de demanda. Então, olha como a gente está construindo os 10 blocos. Esses 3 primeiros, eles são mais claros, tá? Mais fáceis de entender. E aí agora eu vou começar a entrar em indicadores um pouco mais complexos. Utilização, os ativos. Então você precisa ter indicadores de utilização dos seus ativos. Ah, mas a minha empresa, a minha operação não faz isso. Mas você tem que saber como que você mede isso, porque aí, quando você olha para uma operação, você olha de outro jeito. Você muda. De novo, eu gostei dessa forma que eu falei, mas você começa a falar outro idioma. E quando eu entrar nos indicadores de utilização dos ativos, você vai entender que é outro idioma, é outra língua que é falada nos indicadores de utilização dos ativos. Uma empresa está utilizando as máquinas da forma correta, está utilizando a fábrica da forma correta, está utilizando o centro de distribuição da forma correta, está utilizando na capacidade máxima, não está? Utilização dos ativos é um ponto extremamente crítico e, tá? Lembrei de uma coisa. Esta semana, tá? Faz... Que dia que é hoje? Hoje... Olha, eu tô gravando essa aula no domingo, tá? Hoje é domingo que eu estou gravando a aula. Na terça-feira dessa semana, encontrei com uma pessoa que vende consultoria para várias grandes empresas e esta pessoa estava em um projeto, em uma grande empresa, um projeto de milhões de reais, e este projeto tinha como objetivo melhorar a utilização dos ativos. Tá? Um projeto de milhões de reais. Ok? Então você sabe como utilizar melhor. Você sabe que indicadores você usa para a utilização dos ativos? Você sabe? Você tem que saber, utilização. Eu já falei, entenda que eu falei. Agora eu lembrei de outra coisa também. Esta aula aqui foi um pedido de um seguidor do Instagram. Falou, eu coloquei uma caixinha de pergunta, falei, o que você gostaria de ver na próxima aula? Ela falou, indicadores. Então, olha a aula de indicadores que você está recebendo, tá? Muito além do que você receberia em qualquer outro lugar. Então, utilização dos ativos. Bloco 5, custos de operação. Esse aqui é meio óbvio, mas você vai ver que quando a gente entrar nos indicadores de custos de operação, tem muita coisa que é extremamente crítica. E se você não está medindo, você precisa influenciar o seu time de operação a medir estes indicadores. Perfeito? Bloco 6, clientes. Mas isso aí não entra em nível de serviço? Não, você tem indicadores específicos de clientes que você precisa medir. Esse bloco tem uma correlação direta com o bloco número 1 de nível de serviço, mas você precisa medir isso separado. Você tem que medir isso separado. E aqui este é extremamente crítico para profissionais de planejamento de produção, materiais, demanda e abastecimento. Esse bloco 6 é muito crítico. Eu ouso dizer que eu ainda não vi um profissional que consegue olhar esses indicadores da forma correta, tá? Ainda não vi. Tá? Em empresas tradicionais, em empresas de tecnologia, em operações de tecnologia, já é uma outra discussão, porque essas empresas elas já estão em outro nível de correlação dos indicadores, de entender o impacto de um indicador, do nível de serviço no indicador de cliente. Então, elas estão em outro nível de operação. Mas eu ainda não vi numa manufatura tradicional isso funcionando corretamente. Bloco número 7, compras. Você precisa ter indicadores de compras também. Tá, aqui vai entrar prazo de pagamento, vai entrar qualidade do fornecedor, tem várias coisas ali de compras e atraso de fornecedor também, mas cuidado. Depois eu vou entrar nos indicadores, a gente vai falar de atraso de fornecedor, tá? Como você mede tudo isso, mas cuidado, muito cuidado, porque eu já falei isso em outros posts, em outras
coisas que eu escrevi, cuidado, porque em 99% dos casos, a culpa do atraso do fornecedor é sua, não é do fornecedor, tá? É sua, porque você tem um planejamento de materiais com problemas. Entenda isso. Ah, por que você está falando isso? Porque eu já passei por várias empresas e era sempre a desculpa de que o fornecedor está atrasado, o fornecedor está com problema e tal. Quando eu organizava o planejamento de materiais, começava a fazer isso de forma estruturada, o atraso zerava. Você não tinha mais atraso de fornecedor. Não tinha. Ah, era zero? Óbvio que não era zero, zero. Tinha um fornecedor que atrasava um dia, 2 dias, mas você não tinha atrasos absurdos ali de entrega. E tinha um alinhamento muito claro, planejamento de materiais com time de compras e fornecedor, enfim. Eu só fiz esse parênteses aqui de atraso porque é extremamente crítico. Bloco número 8, portfólio. Como que você organiza o seu portfólio de produtos? Como que você mede isso? Como que você mede a quantidade de novos produtos, o impacto disso no estoque? Como que você faz isso direito? Tá? Então, portfólio é outro bloco super importante para você medir. Tá? Se você não tem indicadores de portfólio, você vai ter problemas, mas muitos problemas. E aqui vai entrar organização de portfólio também. Como que você organiza o seu portfólio de produtos? Empresas que trabalham muito bem, e eu vou falar um ponto aqui, eu não sei o número atual, tá? Mas eu vou falar mesmo assim, eu não sei o número atual. Mas um dos motivos para a Toyota ter o menor custo de produção, custo de operação, quando comparada com as outras montadoras, por que eu falei que eu não sei o número exato? Porque esse número ele já foi o menor, mas quando a gente compara com a Tesla hoje, eu não sei se a Toyota ainda está no menor nível, mas um dos motivos é por fazer uma gestão de portfólio conectada à operação. Empresas que performam bem fazem isso direito, ok? Tenha isso em mente. Portfólio, o design do produto tem que ser um design para a produção. E gestão de portfólio passa por isso. Ah, mas eu não consigo influenciar o portfólio, não consigo mudar e tal. O primeiro passo é medir, depois você muda. Mas o primeiro passo é medir. Bloco 9 ninguém mede, tá? Bloco 9 ninguém mede. Tem um indicador que as pessoas usam, mas o resto ninguém mede. Saúde dos controles e processo. Como você vai saber se você está com os controles e processos corretos? Se isso está funcionando bem. O único que as pessoas medem dos controles é a curiosidade do estoque, mas é muito mal medido também. Faz um inventário a cada X meses ali, e aí dá um monte de diferença de inventário. É impressionante como em 2024 ainda tem empresa com diferença de estoque. É impressionante isso, não dá para ter. Mas enfim, eu me empolguei aqui nesse pedaço, mas saúde dos controles e processos. Saúde dos controles e processos. E processos. Fundamental que você meça isso também, ok? E aí o bloco 10, aqui é mais numa visão de negócio, mas eu vou falar sobre negócio também, indicadores globais. Esse é o bloco número 10. Ah, o que que entra aqui? Retorno sobre o investimento em um ativo, isso que entra no bloco 10, tá? Então, são 10, você separa os indicadores de uma empresa nestes 10 blocos. E você, como profissional de planejamento de produção, materiais, demanda, abastecimento, para você ser um profissional diferenciado, você tem que conhecer esses 10 blocos, você tem que entender como tudo se conecta. E neste momento, com certeza você já percebeu que isso é muito mais do que uma aula sobre indicadores. Você já percebeu isso? Isso é uma aula sobre negócios. E como você constrói os seus indicadores de uma forma que contribua para a evolução do negócio. E aí, a partir do momento que você está olhando para a empresa como um negócio, você se destaca como profissional. Muito importante você ter isso em mente. Então, são 10 blocos. Deixa eu ver como está o script aqui, porque a gente já está com 1h19. Deixa eu ver se eu vou dar continuidade. Vou dar continuidade e vou explicar mais um pedaço, tá? Então, olha, gente,
eu queria ter assistido essa aula. Eu muito queria, há muito tempo atrás. Isso abre a sua mente, abre a sua mente. Se você consegue conectar essas coisas todas, isso abre a sua mente. Você começa, eu tô repetindo isso que eu gostei dessa frase. Você começa a falar outro idioma, tá? Outro idioma. E aqui, só voltando, tá? Para cada um destes blocos, a gente vai entrar em. São 100 indicadores que eu falei. Então, a gente vai entrar aí, em média, em 10 indicadores para cada um desse bloco. 10 vezes 10 é 100, né? Então, em 10 indicadores para cada um desses blocos, explicar cada um dos indicadores, como você calcula, como isso se conecta com caixa, lucro e venda. Isso é para as próximas aulas, mas eu tenho uma parte ainda para falar para você. E deixa eu só dar uma palhinha aqui para você entender o que eu estou falando, tá? Eu não vou entrar nisso, mas aqui, ó, para você entender, eu vou pegar aqui, ó, o bloco 2 de estoque, tá? Ah, mas o que que a gente vai falar? A gente vai entrar, por exemplo, nisso aqui, ó. Estoque. Dias de estoque, valor do estoque, giro e cobertura de estoque, taxa de ruptura e falta de estoque, custo de armazenagem ou carrying cost, que é o custo de carregamento ali do estoque, taxa de obsolescência, a curiosidade do inventário, custo da falta de estoque, custo de obsolescência e utilização da área de armazenagem. Dá um Ctrl Z aqui. Voltei. Eu falei rápido e já apaguei, né? Mas a gente vai falar sobre tudo isso. Então, para cada um desses blocos, eu vou falar sobre todos esses indicadores. E aí, de novo, como calcula, é fácil. Você bota no chat GPT ou em qualquer outro lugar, você encontra como calcula. Só que você não encontra como isso se conecta com o negócio, com a empresa e porque isso é importante para a empresa. E é isso que eu estou trazendo aqui para você. Mas como eu falei, tem mais um pedaço aqui dessa aula. E eu vou falar este pedaço. A gente vai talvez até 1h30, e aí depois na próxima aula eu falo sobre os indicadores. Então, até aqui, tá? Ótimo, tá? Ótimo. Já falei que eu vou entrar no explicar o cálculo, enfim, vou entrar em toda a parte conceitual, explicando cada um desses indicadores. E talvez você esteja curioso ou curiosa aí para saber. Eu dei uma palhinha aí do bloco de estoque. Já falei que são 100 indicadores e com certeza eles resolvem a sua vida, tá? São 100 indicadores e isso resolve a sua vida. Mas antes de entrar nos 100 indicadores, eu preciso explicar um ponto extremamente crítico. E aí eu vou ficar maior para explicar essa parte aqui que é super crítica, super, super crítica. E é importante explicar isso agora, porque eu já falei de 100 indicadores, já falei de tudo isso, mas essa parte é extremamente crítica. Eu vou pegar um exemplo de um livro. Eu estava lendo esse pedaço do livro hoje. Aliás, eu estou enrolando para ler esse livro, porque eu estava lendo outro. Inclusive, ele está aqui, ó. O livro é esse aqui, tá? É o Blink, do Malcolm Gladwell. A decisão num piscar de olhos. Eu estava lendo hoje de manhã, e você vai entender como eu vou conectar o que eu vou falar sobre esse livro com 100 indicadores, com tudo que eu estou falando aqui, tá? E essa parte aqui é lição para a vida, tá? Esse bloco que eu vou falar agora. Porque é importante você ter isso em mente, principalmente você que trabalha com planejamento de produção, materiais de demanda, abastecimento, SNOP, SNOI, IBP, enfim, com todas essas áreas, porque essas áreas têm uma massa de dados, uma massa de informação gigantesca. Então, você que trabalha com essas áreas, é fundamental você entender esse pedaço que eu vou falar agora. Então, como eu falei, eu estava lendo um livro, e nesse livro tem uma história, tá? Tem um trecho bem interessante. Ele fala sobre um projeto de simulação de guerra, que aconteceu lá nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos tá o tempo todo investindo aí em ferramentas de guerra, em treinamentos de guerra, em tudo que envolve guerra. Então eles tiveram um grande projeto, vale ler o livro, tá, para você entender com detalhes, mas foi um grande projeto ali de simulação de guerra. E aí, de um lado, tá, de novo, projeto de simulação, foi um projeto gigante, tá? De um lado tinha um time, o time azul, que ele era liderado por um veterano de guerra. O veterano aí tinha participado de guerras e, de novo, processo de simulação, tá? E essa simulação era liderada por um veterano de guerra. E esse veterano, ele tomava as decisões com base em experiência
e feeling, né? E sentimento. Tá? Era assim que ele tomava as decisões. E esse projeto queria provar que decisões baseadas em experiência e feeling, né, e sentimento, não eram boas, tá? Não funcionavam. Que se você trabalhasse com uma massa de dados maior, você conseguiria tomar decisões melhores. E aí, do outro lado, então, tinha um time vermelho. E o time vermelho tinha centenas de especialistas, uma infinidade de controles, centenas de indicadores, e aí nesse momento eu conecto com os 100 indicadores que eu falei, e dezenas de reuniões para fazer análise ali, tomada de decisão. Tá? Então, de um lado, alguém tomando decisão baseada na experiência e no sentimento, ali no feeling, e de outro lado, tomando decisão baseada em um monte de informação, um monte de dado, um monte de reunião e um monte de gente especializada. E aí o que aconteceu? Tá? O veterano de guerra, que estava ali comandando o time azul, com base na experiência e no feeling dele, primeira decisão que ele tomou, ele decidiu não se comunicar de forma convencional. Então, ele não se comunicava por rádio, por nada disso, porque ele seria interceptado se ele se comunicasse dessa forma. Então o que ele fez? Ele utilizou ali motoqueiros, então os motoqueiros levavam a mensagem ali entre o time dele. Claro que tinha um monte de falha nesse processo, demorava e tudo mais, mas não era interceptável. Então ele conseguia se comunicar ali sem o time vermelho conseguir saber o que estava acontecendo. Então essa foi a primeira decisão que ele tomou, baseada na experiência. Óbvio que alguém ia interceptar, né? Pensa, alguém com uma tecnologia gigantesca vai interceptar a comunicação. Só que aí ele decidiu fazer isso. E aí ele tomou uma outra decisão. Ele colocou várias lanchas ali pequenas no mar. E com isso ele conseguiu identificar onde estavam os principais navios ali do time vermelho. Ok? E rapidamente ele fez isso. Sem pensar muito. Bota lá as lanchas e vamos ver. Não precisa de radar, não precisa de nada. Bota as lanchas no mar ali e vamos procurar esses navios. Ele conseguiu identificar. Aí o que aconteceu, tá? Com isso, ele conseguiu surpreender o time vermelho e aí ele foi lá e atacou os navios mais importantes e aí rapidamente ele conseguiu inviabilizar o time vermelho e inviabilizou a continuidade da batalha. Ele ganhou a batalha. Sem nenhum indicador e sem nenhum tipo de análise, tá? Então entenda isso. A gente está aqui discutindo, eu vou falar de indicadores, eu falei sobre várias coisas, sobre indicadores como um todo, a gente vai falar sobre os outros 100 indicadores aí ao longo das próximas aulas, mas é uma lição para a vida, tá? Aqui o que eu vou falar. Você está prestes a acessar uma centena de indicadores. É importante que você conheça esses indicadores. Só que mais importante do que isso é você saber quando não utilizar esses indicadores. Ok? Quando você vai tomar a decisão baseada na sua experiência, no seu conhecimento. É por isso que este primeiro bloco da aula, tá? Este primeiro bloco aqui de 1h30, já está em 1h27, esse primeiro bloco, ele talvez seja mais importante do que o próximo bloco. Porque aqui você acessou uma base conceitual, você entendeu como conectar caixa, lucro e venda a uma primeira parte dos indicadores. Então você entendeu como conectar isso. Então isso é conceitual, isso te ajuda na tomada de decisão. Te ajuda muito mais do que ter o detalhe de um indicador. Você já sabe, por conhecimento, por experiência, pela primeira parte que eu expliquei aqui, você já sabe que o serviço melhora a venda, que o serviço melhora a rentabilidade, que o serviço melhora caixa. Você já sabe disso, por experiência. Talvez você nem precise medir isso. E por experiência você já sabe. Mas você precisa saber explicar isso. Entende? O veterano de guerra, com certeza ele explicou pro time dele lá. Não tem esse dado no livro, tá? Mas com certeza na simulação, foi uma simulação, né? Mas fosse vida real, ele teria que ter chegado ali no time dele e falado: ó, nós não vamos nos comunicar por rádio, porque o rádio vai. O nosso inimigo vai interceptar a nossa comunicação e vai saber o que a gente está fazendo, a gente vai comunicar por terra via motoqueiros. Aí o time podia falar, não, mas vai ter muito trabalho, vai ter falha na comunicação e tal, mas ele já tinha dado a visão do porquê ele estava fazendo aquilo. Entende? Não precisava medir.
qual o nível de interceptação, qual a qualidade da interceptação do time inimigo. Eu não precisava medir isso. E por experiência, ele sabia que isso ia acontecer. Ele sabia que era melhor não correr o risco de ser interceptado. E aí, no seu caso, a mesma coisa. Por experiência, por conhecer os indicadores, você vai tomar decisões melhores. Em muitos casos, vou dar o exemplo do nível de serviço. Você não vai precisar medir o impacto na rentabilidade, o impacto na venda, o impacto no fluxo de caixa. Você não vai precisar medir isso. Mas você precisa saber que esse impacto existe. Ok? E se você for fazer um projeto maior ou alguma coisa, aí você mede. Aí você toma a decisão com base nesses indicadores. Mas, vou voltar ao que eu falei. O mais importante aqui é você saber quando não utilizar algum destes indicadores. E aí, como prometido, 1h30 aqui de aula, nessa primeira parte. Na próxima aula vou reforçar, né, um pouco do que eu falei aqui, e aí eu entro naquela lista de indicadores, explicando todos eles, explicando o que você precisa saber de cada um, como se conecta com caixa, com venda e com lucro, ok? E espero que você tenha assistido até o final. Se você assistiu, você com certeza é um profissional diferenciado, absoluta certeza. E aí vou reforçar o que eu já falei antes. Se você assistir todas as aulas ao longo de 12 meses, você vai chegar ao final de 12 meses com uma diferença absurda em relação a outras pessoas, diferença de conhecimento e aí diferença nas chances de conseguir uma oportunidade melhor, tá? As suas chances vão aumentar 10 vezes, 20 vezes, 50 vezes talvez, ok? Obrigado por assistir até aqui, um abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.